Sou prometida. Sou organizada. Sou motivada. Sou ensinável. Sou disciplinada. Sou comédia. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Comed, uma empresa especializada em soluções inteligentes para médicos e profissionais da área da saúde. E o nosso objetivo aqui é produzir conteúdos para promover o seu sucesso financeiro. E entendemos, doutor, que sucesso financeiro ele está atrelado a crescimento, a melhorar seus resultados e também a sua liberdade de tempo. E hoje nós temos um convidado muito especial, Matheus Barbosa. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Sadraque. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Espero poder contribuir da melhor forma possível, né? Fazendo aqui uma breve apresentação, né? Sou economista, né? Projetista e responsável técnico pela Ativa Projetos e Consultoria Econômica, uma empresa credenciada pelo Banco da Amazônia para a elaboração e apresentação de projetos técnicos de viabilidade econômico-financeira, tá? Já são 10 anos de estrada e eu quero colocar esse período de experiência à sua disposição e ajudar no que for possível. Legal, muito bom, Matheus. E a sua vinda aqui ela não acontece por acaso, né? Até porque a gente teve, né, a última quarta-feira, um aumento da taxa Selic. E aí, meu amigo, a gente vai extrair o máximo desse excelente profissional que é o Matheus aqui, principalmente na área de economia, financiamento, essas coisas. A gente vai extrair o máximo dele para saber quais são os impactos. Então, doutor, se você acessou um financiamento, né, ou está de plano, né, está pretendendo fazer esse financiamento, será que vai ser bom? É o melhor momento? Né? E aí a gente vai conversar com o Matheus sobre esse assunto. Beleza, Matheus? Tranquilo, Sadraque. Já falando aí sobre taxa Selic, na última quarta-feira tivemos aí um aumento aí de um percentual de 0,50, né? Antes a taxa Selic estava aí com um percentual de 13,25 e agora a nova taxa Selic foi para 13,75. Qual é o impacto desse aumento direto? Perfeito. Só antecipando que o Copom já sinalizou, tá, um novo aumento para setembro de mais um percentual de 0,25. Né? Ou seja, essa taxa Selic ela pode alcançar o patamar de 14%. Tá? Para poder a gente entender o impacto da taxa Selic, nós temos duas vertentes que a gente tem que analisar. Tá bom? A primeira, a taxa Selic ela tem um efeito negativo sobre a economia. Né? Então, com o aumento da taxa Selic, as taxas de juros praticadas no mercado também vão se expandir. Logo, diminui-se os investimentos na economia, reduz a atividade econômica. Qual a finalidade desse tipo de adoção de política monetária? É exatamente causar uma retração da inflação no Brasil, já que a gente vem experimentando desde a pandemia um aumento gradativo, bem exponencial do IPCA, que é o indexador utilizado nesses financiamentos. Logo, como a maioria desses clientes que contrataram crédito com o Banco da Amazônia, contrataram crédito com um componente pré-fixado, tá? Eles podem até verificar isso nas suas cédulas de crédito, tá bom? E mais um componente pós-fixado, indexado no IPCA, né? Então, eles experimentaram um aumento significativo dos encargos financeiros. Então, hoje, eles tinham uma expectativa de um pagamento de juros X e provavelmente hoje eles pagam 2x, 3x. Então, eles com certeza estão sentindo esse impacto significativo no fluxo de caixa da empresa. Principalmente para quem teve acesso a esse financiamento ali antes da pandemia, né? Porque aí a gente estava ali com a taxa de juro bem atrativa, né? Perfeito. E hoje, então, essa pessoa que depois da pandemia, se bem que a gente não passou ainda pela pandemia totalmente, estamos, né? Mas agora o cenário é totalmente diferente daquele cenário de taxa de juros bem atrativa, não é isso? Perfeito. O que acontece? Até 2019, nós tínhamos uma política econômica muito pautada no equilíbrio fiscal. Perfeito?
O que aconteceu? Nós tivemos um período de 2017, 2018 de controle inflacionário muito rígido, dentro do centro da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, ali entre 4 e 6. Ok? O que aconteceu? Qual foi o momento que nós tivemos um descontrole da inflação? Foi exatamente, vocês vão se lembrar, foi exatamente na paralisação dos caminhoneiros. Tá? Com aquela paralisação, a gente teve um desequilíbrio dos estoques, aumentou o combustível e isso contaminou toda a economia, toda a cadeia produtiva, que é o que aconteceu agora nesses meses anteriores, o que justifica o aumento da taxa Selic. Tá? O que aconteceu? Veio 2019, continuamos com a política fiscal, com aquela pauta de equilíbrio. Tá? Então, o governo sempre equilibrando os gastos de acordo com a arrecadação do Estado. Perfeito. Veio 2020. Tá? Tivemos, então, estado de calamidade pública, decretação de pandemia, e aí a gente viveu toda aquela experiência ruim e negativa. Os mais pobres tiveram que ser assistidos. Então, o que aconteceu? Auxílio emergencial, aumento de liquidez na economia, tá? Incentivo para não demissão de funcionários, ou seja, concessão de crédito, queda da taxa Selic ao patamar de 2%, tá? Ou seja, incentivar os investimentos. Então, aumentou, aqueceu o setor da construção civil, o varejo conseguiu ainda trabalhar, e, por consequência, nós tivemos dois tipos de inflação, que é a inflação de custo, aumento de preços represados administrados, tá? E de tarifas públicas. E o outro foi o aumento da inflação por meio da demanda, do aumento da demanda. Isso levou ao patamar de inflação que nós temos hoje. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa Selic, ou seja, isso é um ponto positivo para quem contraiu os empréstimos de financiamento do Banco da Amazônia. Por quê? Porque o governo sinaliza que ele quer reduzir o IPCA. Reduzindo o IPCA, tá? A empresa que contrai o empréstimo, ela vai no médio prazo, no curto prazo, ela vai pagar menos encargos financeiros. É essa a expectativa. Porém, o que aconteceu? Em 2021, a gente sinalizou, nós tivemos ali uma sinalização de que a pandemia estava começando a cair. Quando chegou fevereiro agora de 2022, nós tivemos a guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? Então, são expectativas que não existiam antes, que agora passaram a existir, ou seja, variáveis que estão compondo o modelo econômico para a gente poder começar a traçar um novo caminho. Tivemos, então, o aumento dos combustíveis. O governo, então, sinalizou com a limitação de teto do ICMS, reduziu os preços dos combustíveis, e a gente vai experimentar nos próximos 2 ou 3 meses um período deflacionário, ou seja, nós vamos ter o IPCA com variação negativa. Logo, os clientes que contraíram esses empréstimos de financiamento, eles vão pagar encargos financeiros muito inferiores ao que eles vêm pagando nos últimos 6 meses. Tivemos agora um cliente, tá? Esse cliente me consultou para saber se ele aderia a taxa fixa ou se ele permanecia com a taxa variável. Aí eu vou fazer aqui um parêntese agora, explicar o que eu quis dizer com isso. O Banco da Amazônia, em maio, tá, editou uma resolução, na verdade o Banco Central editou uma resolução permitindo, então, a adoção, tá, de taxas de juros pré-fixadas, 100% pré-fixadas. O que isso quer dizer? O banco, a partir de junho, pegou uma média do IPCA dos últimos meses e deu a opção para que o cliente possa migrar da modalidade que ele tem hoje, de taxa variável, para uma modalidade de taxa de juros fixas. Tá? O que essa modalidade de taxa de juros fixas pode trazer de benefício? Previsibilidade. Ponto. Esse é o ponto. Só que qual é o ponto? Quando esse cliente contratou o crédito, ele contratou uma taxa de juros média de 0,4% a 0,5% ao mês, certo? Ou seja, limite de 6% ao ano. O que o banco sugeriu para ele? Olha, tirando a média dos últimos meses, eu concedo a você a possibilidade de migrar para a taxa de juros fixas ao patamar de 8,12% ao ano. Isso dá aí 0,68% em média ao mês. Ou seja, esses juros, esses encargos financeiros,
trouxe para o cliente um aumento anual de 2% sobre o saldo devedor. Tá? O que eu passei para esse cliente? Que, historicamente, se a gente perceber o comportamento do IPCA nos últimos 15 anos, você vai perceber que ele se descontrolou em alguns momentos. Tá? Ele se descontrolou em 2002, quando nós tivemos o apagão, na época ainda do governo Fernando Henrique. Se descontrolou em mais ou menos 2014, quando nós tivemos aquela crise política, 2014 para 2015, quando nós tivemos aquela crise política do petrolão, aqueles escândalos todos, o superendividamento da Petrobras, e nós tivemos agora em 2020 e 2021, nós tivemos um novo período de descontrole em decorrência da pandemia. 2022, há uma continuidade desse processo. Por quê? Nós tivemos agora o início da guerra Rússia e Ucrânia. Que nós estamos falando de um país como a Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de gás natural e de petróleo. Tá? Nós estamos falando da Ucrânia, que é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Nós estamos falando de dois países que são os maiores produtores e exportadores de fosfato, ou seja, de fertilizantes. Né? O mundo precisa disso. E agora a gente está tendo um novo episódio de tensão geopolítica, China e Taiwan. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de Taiwan, o maior produtor mundial de semicondutores. Nós estamos falando da China, um dos maiores compradores de commodities do mundo. Ou seja, a gente está vivendo um episódio de desequilíbrio econômico. Tá? Então, o que isso me leva a crer no curto prazo? O IPCA, mesmo com essas medidas econômicas, ele pode permanecer em tendência de alta, tá? E o governo vai permanecer com a tendência de alta da taxa Selic. Ponto positivo para quem contrai empréstimo. Essa situação de aumento de taxa Selic vai propiciar para ele, lá na frente, uma redução do IPCA. Logo, ele vai ter menos custos com encargos financeiros. Entendi. E aí, Matheus, aí, porque de repente, quando o médico ele pensa em acessar alguma linha dessa de financiamento, ele faz toda essa análise, tá? E aí a gente sabe que imprevistos, eles podem acontecer a qualquer momento, né? Você aí citou aí no mínimo aí uns 8, né? Cada ano, a cada 2 anos. E aí, muitas vezes, ele faz uma análise hoje, e aí a gente está falando em agosto de 2022, e aí pode ser que a taxa fixa, né, ou pós-fixada, ela seja atrativa para esse momento. Mas chega aí janeiro de 2023, mudou totalmente o cenário. E aí, o que fazer? Existe a possibilidade dele migrar? Entendi. Né, o formato, a modalidade ali, estava na pré-fixada e migrar depois, ou não existe? Quando é feito isso? Né, se é o cliente que tem que solicitar uma nova análise por parte da instituição financeira. É só para quê? Assim, então, vamos lá. A pessoa contraiu um empréstimo antes da pandemia. Tá? E agora o cenário é totalmente outro. Existe essa possibilidade ou não existe? Quando que existe? Se ele vai, tem como ele voltar? Entendeu? É só para você falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que você ia até citar um case de sucesso aí, não foi? Você falou que teve um cliente que está fazendo essa análise para verificar direitinho. O que aconteceu? Esse cliente, esse determinado cliente, ele também é médico. Tá? Então, ele entrou em contato comigo. Ele estava bem impactado, porque ele pagava um determinado patamar de juros. De repente, veio uma cobrança de juros que deu um total de 1,88%. Né? Por quê? Porque ele tinha um componente pré-fixado de 0,3%, porém o IPCA variou 1,58%. Então, somado ao 0,3%, deu 1,88%. E às vezes, se a gente olhar só a variação, talvez é pequena, mas geralmente equipamentos médicos, eles têm um valor muito alto, né? Isso. Seus 3 milhões, seus 3 milhões e 500. Então, até mesmo essa variação pequena dá um impacto muito grande na parcela, né? Gigantesco mesmo, né? Muito grande. Então, assim, esse médico, ele teve esse impacto, me ligou preocupado, tá? Preocupado por quê? Porque ele estava habituado a pagar 0,4, 0,5, de repente ele tomou um susto.
e pagou 1,88% sobre o valor de saldo devedor, né? Ou seja, a gente está falando de um valor muito significativo nesse patamar de valores que você acabou de citar. Então, se você fizer a conta, você vai ver que é muito impactante. E aí ele estava preocupado e ele me perguntou, dada a minha situação, né? Ele é um profissional médico que tem um bom fluxo de caixa, mas não queria estar pagando aquele valor tão alto. Ele perguntou, dada a minha situação, eu migro para a taxa pré-fixada ou eu continuo hoje na taxa pós-fixada? O que eu disse para ele? Aí eu vou responder a sua pergunta. Em relação a essa resolução, o normativo do Banco da Amazônia, ele dá um prazo até dezembro para fazer a migração da taxa pós-fixada para a taxa pré-fixada. A partir do momento que ele migra para a taxa pré-fixada, ele não pode mais voltar para a taxa pós-fixada. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O que isso quer dizer? Aí foi a explicação que eu dei para esse médico. Isso quer dizer o seguinte, no curto prazo, a tendência é de que o IPCA se mantenha nesse nível. No longo prazo, ele sempre vai se reduzir. Isso é histórico pelos episódios que eu citei aqui. Tá? A questão é, quanto você está disposto, o doutor ou a doutora estão dispostos a bancar esse curto período de tempo, que seja 1 ou 2 anos, pagando taxas um pouco mais altas e recuperar isso lá na frente com a queda do IPCA, a estabilidade econômica. Tá? Só que são variáveis que nós não temos controle. A gente tem uma previsão hoje com os resultados que nós temos hoje. Essa previsão, ao final do ano, ela pode mudar com os resultados que nós teremos ao final do ano. Por isso que eu digo, quem puder segurar, tá, esse financiamento na modalidade variável até dezembro é recomendável. Por quê? Porque está claro que nos próximos 3 meses a gente vai experimentar um período deflacionário. Está muito claro isso. Ou seja, ele vai pagar menos. Então, se ele pegar a média do que ele pagou a mais nos últimos 12 meses, com o que ele vai pagar a menos nos próximos 3 meses, ele vai ver que vai dar uma taxa de juros aproximada de 0,4% a 0,5%. Mesmo considerando quando ele pagou 1,88%. Então, mesmo não sendo favorável a curto prazo, permanecer na taxa variável a longo, talvez a médio e longo prazo, pode ser que seja favorável. Pode ser que seja favorável, considerando as variáveis que a gente acabou de apresentar aqui na nossa modelagem. Perfeito, perfeito. Entendi. É claro que a gente não consegue cravar, né? Porque é o seguinte, imagina você, Sadraque, o maior exportador de petróleo do mundo, Arábia Saudita, entra em guerra contra Israel. Acabou. Né? Então aí nós vamos ter crise geral. Nós estamos falando do maior produtor de petróleo. Vamos imaginar que a China invada Taiwan e os Estados Unidos declarem guerra à China. Acabou. Então, tudo que nós estamos falando caiu por terra. Né? Então, assim, de acordo com as informações que nós temos hoje, de acordo com o Boletim Focus, de acordo com todos os dados macroeconômicos, tudo leva a crer que o IPCA vai se desacelerar a partir de 2023. Tá? Então, tudo leva a crer. Por quê? Porque o governo está adotando medidas de política monetária para retrair a inflação. E a gente vai experimentar, sim, uma queda da atividade econômica. Isso é inevitável. Tá? Então, assim, em suma, basicamente é isso. Beleza. E aí, tá falando em governo também, governo federal, ele lançou aí recentemente, aliás, relançou, né, porque ele tinha lançado o Pronamp, né, exatamente para fomentar, tá, as pequenas e micro e pequenas empresas, né? E aí o primeiro lá, eu lembro que ele tinha lançado 6% mais a taxa Selic. E aí, naquela época lá, chegou a 2%, quando ele lançou, se eu não estiver enganado, estava 6%. Então, 6 mais 6 estava 12%, algo em torno aí de 1% ao mês, né? Hoje o cenário mudou bastante, né? Aí, como a gente comentou aí, a Selic está 13,75%. Mais os 6% está perto aí dos 20%, né? Perfeito. A gente está falando aí de 19,75%. Perfeito. E aí? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso.
Vale a pena? Eu acredito que não. O que está acontecendo? Eu estou vendo muitos clientes, muitos médicos, clínicas, hospitais, pegando esse crédito do Pronamp, né? E muitas vezes a falta de planejamento, a falta de uma construção de um fluxo de caixa, né? A falta de ter opiniões de técnicos da área, faz com que ele pegue, por exemplo, um Pronamp desse, porque ele é fácil, sai de um dia para o outro e ele vai pagar em média 19,75, vai chegar a 20, porque a Selic vai subir em setembro para 14. Com a probabilidade de subir ainda mais, porque o governo não vai deixar essa inflação alcançar a casa dos 13%. Mas aí ele está pegando essa taxa, ele está pegando esse crédito Pronamp a essa taxa. E essa falta de planejamento faz com que ele não planeje melhor e, por exemplo, e dê uma entrada no banco com um projeto, porque por mais que hoje essa taxa do Banco da Amazônia esteja no patamar de 8, nós estamos falando de ela é menos da metade do Pronamp, né? Ou quase um terço. Então, se ele tivesse um pouco mais de planejamento, por exemplo, ele quer comprar uma máquina, um equipamento, ele quer reformar a clínica dele, ele quer construir a clínica dele em outro local, ele quer construir uma unidade em Araguaína, ou no Pará, ou no Acre, ou em Manaus, por exemplo. Então, essa falta de planejamento vai fazer com que ele pegue esse crédito muito mais caro. Entendi. Ou seja, tem um preço muito alto pela urgência, pela necessidade, Exato. Pela facilidade. Pronto. Pela facilidade. Então o Pronamp, em tese, é um acesso fácil e imediato, porém é um custo muito alto, né? Muito alto. E como está indexado a Selic, e a Selic ela vai subir, porque a Selic ela vai subir à medida que o IPCA subir ou à medida que o IPCA não cair. Então, enquanto o IPCA não cair, a Selic vai continuar subindo. Tá? Então, ele tem que ter a noção de que se ele contratou o crédito do Pronamp, ele tem que ter a consciência de que os encargos financeiros dele vão subir. Sim. Ou seja, o custo dele não é o que ele está projetando hoje. O custo dele vai ser maior do que ele está imaginando hoje. Tá? Então, a tendência é essa. Então, assim, uma falta de planejamento muitas vezes ocasiona isso. Tá? Essa é a opinião que eu tenho em relação ao Pronamp. Já chegou a taxa de 2% no Pronamp, né? Hoje, quase 20%. Então, assim, é um custo muito significativo. Muito elevado. E aí, por isso, aí você tocou em outro ponto, assim, muito importante, sobre a necessidade de fazer um planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Então, o que você pretende, doutor, fazer na sua clínica em 2023 ou até mesmo neste ano, tá? Você pretende adquirir um novo equipamento, pretende talvez ampliar, reformar, né? Lançar aí talvez um novo serviço. Tudo isso você deve fazer um planejamento. E aí o Matheus citou um exemplo prático, tá? O Pronamp ele tem a sua facilidade de acesso, tá? De imediato ali a liberação é rápida, mas tem um custo muito elevado, coisa que você conseguiria fazer com custo mais baixo, porém com um projeto, tá? Não é isso? É aí que entra o nosso trabalho, né? De pegar toda a saúde financeira da empresa, fazer uma análise econômico-financeira, ver a possibilidade e a viabilidade de contrair um financiamento com um prazo um pouco maior, com 2 anos de carência, mais 10 anos para amortização, um prazo total de 12 anos, e ele vai ter uma folga no fluxo de caixa, ele vai ter um retorno sobre o valor investido muito superior, né? Então, assim, outra questão também que eu esqueci de colocar, Sadraque, muitas vezes esses equipamentos médicos, eles têm um custo de manutenção atrelado ao dólar, né? Por mais que o dólar tenha perdido o valor no mercado internacional, a nossa taxa cambial está muito desvalorizada. Então, se você pegar de 2020 para cá, o dólar, a nossa moeda desvalorizou em mais de 30%. Então, esse custo de manutenção da máquina aumentou nesse nível, nesse patamar. Então, assim, é importante, sim, fazer um planejamento, fazer uma espécie que eles chamam muito de hedging, né? Então, assim, se você tem um determinado custo em dólar, então você faz o que eles chamam de swap, ou seja, você troca a taxa.
o seu custo é em reais, o seu custo é em dólar, mas você recebe em reais. Aí como que eu vou me proteger disso, né, dessa variação cambial? Então tem outros produtos, outras ferramentas, e aí muitas vezes aí é onde entra o nosso trabalho, de fazer esse serviço de proteção, de fazer essa análise econômico-financeira, e aí conjugado com você que também faz muito bem essa análise estratégica, todo esse planejamento, não tem como dar errado, desde que atue com um profissional mesmo ligado na área. E aí novamente, olha só, a questão do planejamento financeiro, sobre a importância, de fato, porque quando você não faz isso, né, com profissionais altamente qualificados e tudo, às vezes você coloca ali na ponta do lápis somente o valor da parcela, não é? Então, eu vou comprar um equipamento. Então, vamos lá, pensar. Comprou o assessor, né, pegou aí o Pronamp, comprou o equipamento, você fez a continha rápida ali, eu consigo pagar essas parcelas, mas você esqueceu de colocar, né, a manutenção, que não é barata, né, se falando aí de equipamentos médicos, e outras despesas, né, a própria depreciação desse equipamento. Seguro, tá? E aí você começa ali a ter problemas financeiros na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório, por causa dessa falta mesmo de planejamento, ou seja, você não colocou todas as despesas inerentes à aquisição desse equipamento. E aí vale mais uma vez a gente falar aí da importância de se ter um planejamento da viabilidade financeira, viabilidade econômica da aquisição desse equipamento, né? Sabe como é que eu consigo enxergar isso, Sadraque? Eu enxergo da seguinte forma. O Brasil ainda não é um país empreendedor. A gente tem muita falha em relação ao empreendedorismo no Brasil. Então, muitas vezes a gente vai conversar com os médicos e existem muitas pessoas ainda muito conservadoras, que têm medo de dever banco. Como é que eu consigo ajudar esse doutor e essa doutora, esse médico, esse empresário da área da saúde, como é que eu consigo ajudá-lo a ter um entendimento diferente? A partir do momento que eu trago para ele uma outra definição. Porque se ele olhar para empréstimos e financiamentos como dívida, ele não pega, ele não contrai, ele não investe, tá? Se eu dar uma outra definição para ele, se é a seguinte, olha, a partir do momento que você chamar isso de alavancagem, você vai ter um conceito diferente, você vai pensar diferente. E mesmo assim ele está reticente em relação à definição que eu trouxe para ele. E aí então vamos às contas, tá? Então, o que acontece? Você quer fazer com recurso próprio algo que você consegue através de um financiamento a taxas de juros subsidiadas num prazo maior, certo? A partir do momento que eu trago para ele esse custo de oportunidade, ele muda a opinião dele e ele decide pelo financiamento. Mas muitas vezes ele precisa desse esclarecimento que ele não tem, porque muitas vezes o conservadorismo dele impede ele ter essa forma de pensar. Então ele tem determinada máquina que custa R$1 milhão, né? Um equipamento médico lá, um raio-x que custa R$1 milhão, certo? Então, como é que ele vai comprar esse equipamento? Não, eu vou juntar e algum dia eu vou comprar, mas eu não quero dever. Eu não gosto de dever banco, eu tenho medo de dever banco e eu quero pagar logo o banco. Mas muitas vezes ele está com receio de pagar uma taxa média de juros de 0,6% ao mês, né? E ele não sabe que ele tem várias aplicações financeiras que ele pode fazer que rentabilizam hoje 1,2%, 1,3%, até 1,5% ao mês, tá? Com operações de renda fixa. Não estou nem falando de renda variável, de renda fixa. E aí ele não tem esse conhecimento, esse esclarecimento. Então, muitas vezes a gente traz e ele começa a mudar a forma de pensar. Então, ele pega o recurso próprio dele, usa como capital de giro, tá? Por quê? Porque ele já fez o investimento necessário. O recurso próprio dele, ele usa como capital de giro. Por que ele está usando aquele recurso próprio como capital de giro? Porque a partir do momento que ele tem recurso próprio, ele não precisa recorrer às instituições financeiras para pagar taxa de 2%, 2,5% ao mês para atender uma urgência de fluxo de caixa. Por quê? Porque aquele recurso próprio dele ele deixou como capital de giro, ele não usou para fazer investimento naquele determinado equipamento. Não, e essa mudança aí de chave, né?
usou até o termo alavancar, porque muitas vezes o médico, ele identifica a oportunidade. O médico, ele é empreendedor e ele é trabalhador. Então, ele identifica a oportunidade, mas por causa dessa mentalidade conservadora que ele tem, muitas vezes ele perde a oportunidade por causa da mentalidade. E aí, quando você traz essa definição de alavancagem, porque hoje também o cenário ele é totalmente competitivo, inclusive dentro da medicina, né? Antigamente a gente tinha poucas faculdades, a nível de Brasil mesmo. Hoje não, né? Perfeito. A quantidade aí, eu tive acesso a um estudo do CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Você vê o comparativo do crescimento da quantidade de médicos comparado com o crescimento da população brasileira. É um gráfico assim totalmente, né? É muito maior o crescimento da quantidade de profissionais de médicos no Brasil, muito maior até do que a população brasileira. Perfeito. Ou seja, concorrência está também no segmento da área da saúde. E aí o médico lá com aquela visão conservadora, esperando juntar o dinheiro para criar ou para reformar ou para ampliar seu negócio, e aí ele tem essa mentalidade conservadora e perde mercado. Ele perde mercado. Né? Então, Certeza. Exatamente. E a viabilidade econômica, a viabilidade financeira, quando faz um projeto desse, ele identifica a ponto de o próprio produto, o próprio serviço que ele está lançando no mercado, ele assumir essa parcela. O próprio investimento, principalmente na área médica, se paga. Porque o que eu identifiquei dos projetos que eu fiz da área médica? Eu identifiquei que a taxa interna de retorno do investimento ela é muito elevada, porque se trata de serviços. Né? E o ponto de equilíbrio, ou seja, a relação receita, despesas variáveis, ele é muito alto, certo? Aliás, ele é muito baixo. Então, assim, quando você pega receita, reduz o custo fixo e faz essa relação com as despesas variáveis, você tem um ponto de equilíbrio muito baixo. Uma taxa interna de retorno muito alta. Ou seja, a viabilidade econômica desse empreendimento ela é gigantesca, a ponto de até fazer uma justificativa, porque o próprio analista muitas vezes não acredita que aquele investimento traz aquele tipo de retorno, mas a gente está falando de serviço, né? E tem um valor agregado manual muito alto. Né? E aí você falou da questão de mercado. A identificação das oportunidades e a consolidação de mercado. Quem não entender dessa forma, fica para trás. Vou te dar um exemplo. Cada vez mais os equipamentos médicos vão se tornando obsoletos, ou seja, novidades vão chegando ao mercado. Tecnologia e tudo mais, né? Saúde integrativa, cada vez mais em voga. Tá? Vaidade, cada vez maior. Ao mesmo tempo que você tem profissionais, a oferta de profissionais médicos no mercado cada vez maior, você tem uma demanda por esses serviços também cada vez maior. Então, hoje, o público da área médica é um público hoje migrando muito, saindo da saúde pública, indo para planos de saúde, que chama de saúde suplementar. Cada vez mais as pessoas estão investindo em saúde. Hoje o pessoal vê que saúde não é gasto, saúde é investimento. Você se sentir bem, elevar a autoestima, cuidar da saúde. E aí o que acontece? Há uma demanda, tá, por uma unidade que reflita mais esse público. Então, por exemplo, uma construção de uma clínica, uma reforma de uma clínica, um hospital hoje, ele demanda materiais de acabamentos com muito mais robustez. Então, 1 metro quadrado de uma clínica hoje ele é bem mais caro. Por quê? Porque se faz necessário que seja dessa forma. Porque se eu não tiver uma clínica desse formato, eu vou perder público para outra clínica que tem esse formato. Né? Então, é importante o que você acabou de citar, e isso é um ponto que tem que sim ser analisado, sem sombra de dúvida. E a partir do momento que os médicos entenderem como alavancagem e não mais como dívida, eles vão ter um entendimento diferente. Então fica aí essa dica dessa mudança de chave, né? De mentalidade, digamos assim. Fica essa dica, essa Sadraque, sem sombra de dúvida. Beleza. Matheus, olha só, a gente falou até agora
a gente deu uma ênfase, digamos assim, no lado ruim do aumento da taxa Selic, tá? Mas tem uma parte boa também, né? Aí a gente já muda agora o perfil para aquele médico que tem aquele dinheiro sobrando, que tem já um capital de giro já guardadinho, já tem a sua reserva, tudo direitinho. Ele pode também agora direcionar. Talvez aí uma dica seria, de repente, os próprios investimentos em renda fixa, porque agora vem a parte boa do aumento da taxa Selic, né? Perfeito. Com 13,75 já se torna um investimento atrativo. Sim. Não é isso? Perfeito. Sandré, qual que é a opinião que eu tenho em relação a isso? O mercado de renda fixa no Brasil hoje ele é muito atrativo. Tá? As taxas de CDI que são ligadas à Selic estão com uma rentabilidade muito superior ao índice Bovespa e demais índices de renda variável. Tá? Então, a gente tem um futuro aí nos próximos 3 anos aí muito positivo. Então, assim, aí a gente vai sair um pouco da questão de investimento e entrar um pouquinho no ponto de mercado de capitais, né? Ou seja, títulos de renda fixa, que é uma gama imensa de produtos. Qual é a opinião que eu tenho hoje? Eu sou conservador em relação a investimento no mercado de capitais. Eu entendo que uma composição de carteira ela tem que ser dividida, ela tem que ser fatiada, certo? Então, eu tenho uma carteira, um valor X. Eu pego um percentual baixo como segurança e faria um investimento em renda fixa pré-fixado. Ou seja, o que é o pré-fixado? É quando o produto diz o seguinte, olha, tem um CDB aqui, certo? Que vai pagar 15% ao ano. Bom, então ele está dizendo que vai te pagar 15% ao ano e acabou. Faça sol ou faça chuva, ele vai te pagar 15% até a data do vencimento. Perfeito, tá? E aí eu tenho uma outra possibilidade. E aí pega, sei lá, que seja 15%, 20% ou no máximo 25% pré-fixado. E aí você tem um restante. Tá? Como é que você dividiria esse restante? No pós-fixado. Aí você tem os índices. Você tem 2 índices interessantes hoje, IPCA e CDI. Tá? O IPCA está alto. Então, quem tiver hoje títulos lastreados, indexados ao IPCA, ele vai experimentar uma rentabilidade maior do que o CDI. Mas lembrando que o IPCA, com o aumento da Selic, vai ter um aumento da remuneração pelo CDI, mas com o aumento da Selic, ela vai acontecer, o efeito dela vem depois do IPCA. Ou seja, quando a Selic tiver um determinado patamar, o IPCA vai começar a cair. E a partir desse momento é que a CDI vai ultrapassar a rentabilidade do IPCA. Então, o que eu faria? Eu dividiria meio a meio. Uma parte no IPCA, certo? E outra parte no CDI. IPCA hoje eles estão pagando 6, 7, 8% mais IPCA. Já tem investimentos pagando 114%, 120% do CDI. Muitos investimentos com isenção de imposto de renda. Perfeito. Né? Perfeito. Ou seja, então tem uma gama de alternativas. Eu costumo dizer também, Matheus, olha só, o investimento ele está muito atrelado com o objetivo que você pretende fazer. Ou seja, quando que você pretende acessar novamente esse dinheiro que você está investindo? Tá? É daqui 1 ano, daqui 2 anos? Não, esse dinheiro aí eu estou pretendendo acessar ele ou sacar ele daqui 5 anos. Porque aí ele vai te dar um direcionamento, né? O objetivo, ele também te dá um direcionamento. Se o produto que você busca ali é para curto, para médio ou para longo prazo. E aí dá para você também trabalhar melhor esse investimento, né? Ou seja, onde você vai buscar? Eu vou buscar ali produtos da renda fixa, eu vou buscar produtos da renda variável para você ter um norte mais assertivo também, né? Perfeito. Como que eu entendo isso? Não adianta entrar no mercado de capitais sem antes ter esse objetivo. Primeiro, a pessoa tem que ter em mente, né, qual é o risco que ela está disposta a correr. Né? Então, hoje ela pega um determinado título com 6% de rentabilidade mais IPCA, um exemplo. Tá?
E aí, esse IPCA cresce cada vez mais. Mas aí tem outros títulos que estão pagando 8, 9 mais IPCA. O que vai acontecer com esse título dela de 6 mais IPCA? Ele vai se desvalorizar em relação a outros que as oportunidades são muito melhores. Logo, ele tem uma rentabilidade, se ele sair antes do vencimento, ele vai ter deságio. Tá? Então, ele tem que saber qual é o risco que ele está disposto a correr. E qual o objetivo que ele tem? É ganho de capital? É apenas rentabilidade de curto prazo? Ou é construção de patrimônio? Perfeito. Né? Eu quero me aposentar. Ok, a gente sabe que INSS esquece. Né? Nós sabemos que renda privada, previdência privada, ok, vai lá, ok, mas a gente sabe que a rentabilidade é muito baixa. Mas aí ele tem títulos do Tesouro, com vencimento daqui 20, 25 anos, que paga uma taxa interessante, ou seja, ele faz um investimento nesses títulos para resgatar após a aposentadoria. Né? Então, assim, ele tem que ter realmente consciência de quais são os objetivos que ele pretende com esses investimentos no mercado de capitais. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso é muito pessoal, mas aí ele tem que fazer uma análise e ver o que ele de fato quer. Não é colocar porque está todo mundo ganhando e daqui 1, 2 anos ele vai sacar que ele vai ter uma experiência, não vai ter uma experiência positiva. Beleza, e aí você tocou em outro assunto, mas de repente a gente pode deixar para um próximo podcast. Opa. Porque eu vejo o médico, ele tem uma rentabilidade muito boa enquanto está ativo, ou seja, trabalhando, produzindo, tá? E ele sofre um impacto gigantesco quando aposenta. Ou seja, hoje o INSS tem um teto, tá? E para o médico, de modo geral, é um teto baixo, tá? E aí ele sofre para ajustar a sua vida financeira com esse novo padrão de vida, digamos assim. Ou seja, ele teve ali 25 anos, 30 anos ativo, né, produzindo, ganhando muito dinheiro, não se preparou financeiramente para o pós, tá? Mas como eu disse, esse daí é um assunto para um próximo podcast, um próximo live, tá? Senão acho que vai ter outro convite. Com certeza, foi muito bom. E aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí. Não, as considerações finais só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, te parabenizar pelo trabalho que você e toda a equipe da Comed vem realizando, eu sou testemunha disso, né? Do mais, me colocar à disposição. Legal. Tá? Para qualquer empresário da área médica que queira uma consulta sem compromisso, uma conversa informal, bate-papo para entender o negócio dele, eu me coloco à disposição. Legal. Tá? Legal. E é isso. Agradeço imensamente a todos vocês aí e o carinho que vocês têm tido comigo também. Opa, beleza. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, você pode enviar para a gente, que a gente vai direcionar para o Matheus, tá? Lembrando, doutor, que eu vou pedir para você, né? Se você gostou, para você curtir, comentar, compartilhar e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, o nosso propósito aqui para produzir esses conteúdos é para promover o seu sucesso. E repito, entendemos que sucesso ele está atrelado ao seu crescimento financeiro e também à sua liberdade de tempo, tá bom? Muitíssimo obrigado e até mais. Sou comprometida. Sou organizada. Sou motivada. Sou ensinável. Sou disciplinada. Sou Comed.